A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã, tudo bem? Nós estamos terminando hoje, dia 23 de agosto, a leitura da carta aos Hebreus. E nós vamos começar amanhã, dia 24 de agosto, a leitura da carta de São Tiago. A carta de São Tiago, juntamente com outras 6 cartas, formam um conjunto de cartas chamados de cartas ou epístolas católicas. Católicas porque são universais, elas não são dirigidas especificamente a uma comunidade. Então, são 7 cartas. A carta de São Tiago, São Judas, 2 cartas de São Pedro e 3 cartas de São João. São as epístolas católicas. A carta de São Tiago, que nós vamos começar a ler amanhã, ela tem 5 capítulos apenas. É uma carta curta, mas com muitas recomendações, muitas ordens. O segredo de ler essa carta de São Tiago é não ficar imaginando que isso está sendo escrito para os outros. Tá? Sempre que você lê alguma coisa, não fique pensando assim, fulano precisa saber disso. Eu vou escrever no Insta para que alguém leia, para que aquela pessoa leia. Não. Acolha para você, tá? Tiago, ele é muito prático. Ele fala muito da vida prática, do nosso dia a dia. Essa carta, ela demorou para entrar no cânon bíblico, né? no cânon da Bíblia. Ele demorou muito. Algumas pessoas acreditam que realmente seja de São Tiago. São Tiago, esse São Tiago, é o irmão de Jesus, aquele que fala, né, na Bíblia, o irmão de Jesus, o parente de Jesus. Não é São Tiago, filho de Zebedeu. Esse filho de Zebedeu morreu no ano 44, mais ou menos. Esse São Tiago, suposto autor dessa carta, o irmão do Senhor, morreu por volta do ano 62. Então, aqueles que acreditam que esta carta realmente é de São Tiago, esse irmão do Senhor, acreditam que essa carta tenha sido escrita por volta do ano 60 e foi direcionada a todos os cristãos de origem judaica espalhados pelo mundo. Não somente para uma pessoa, mas para todos os judeus das 12 tribos da diáspora, né? Todos os cristãos de origem judaica dispersos pelo mundo. Agora, tem algumas pessoas que não entendem que tenha sido São Tiago o autor dessa carta, por algumas razões, eu nem vou colocar aqui as razões pelas quais eles não acreditam, mas que não tenha sido São Tiago o autor dessa carta e que essa carta tenha sido escrita depois do ano 100. Por volta do ano 150 depois de Cristo. Tá? Então ela demora para entrar no cânon bíblico. Uma coisa interessante dessa carta, como eu já disse, ela é muito prática. E São Tiago, nesta carta, ele fala muito da fé que sem a obra não serve para nada. No começo, houve uma certa contradição com aquilo que Paulo pregava. Para Paulo, para ser salvo, bastava acreditar. E a salvação para Paulo não é mérito das obras, e sim a fé em Jesus que salva. E aqui Tiago vem falando assim, não, mas a fé sem obras é morta. Mas é lógico, isso foi esclarecido. Os dois estão falando a mesma coisa. Paulo diz que não é a obra pela obra, fazer por fazer que nos salva. O que nos salva é fazer pela fé. É a fé que nos leva a fazer. E é exatamente o que Tiago diz aqui. A fé, sem levar a uma mudança de vida, a uma conversão, a fé que não nos faz mudar de atitude, ela não serve para a nossa salvação. A fé que nos leva a praticar
a fé como uma resposta ao plano de Deus. Inclusive o Catecismo da Igreja Católica diz isso, que fé é uma resposta ao chamado de Deus. É justamente esta fé que Tiago fala. A fé, ela precisa nos levar a fazer algo concreto. Mas Tiago fala de muitas coisas, inclusive tem tantas coisas que em poucos capítulos, apenas 5, que se eu fosse falar todos eu ia falar a carta inteira. E a intenção não é essa. A intenção é que você leia e que você descubra em cada versículo, em cada capítulo, a riqueza dessa carta. Volto a falar, o segredo é tomar para você esta palavra e não ficar imaginando que os outros deveriam ouvir, tá bom? Essa carta, como ela é uma carta católica, ou seja, não tem um destinatário, ela é para mim, ela é para você, tá? Tome posse dela, leia com muito cuidado, com muita atenção, e tem muitas ordens, né? A gente vai separando lá em princípio eterno, promessas e ordens, tem muita ordem. Que a gente possa acolher esta carta no coração e que a partir daqui a gente possa realmente direcionar a nossa vida cristã, porque esta é a intenção de Tiago quando escreveu essa carta, direcionar a vida cristã. O que a gente pode, o que a gente não pode, como que deve fazer. Fica com Deus, boa leitura, que Deus te abençoe. Tchau.